Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos aí numa jornada, de 3 semanas sobre uma vida vencedora. Na verdade, era necessário mais tempo, para falar de tudo assim com mais detalhe. Mas hoje é a terceira e última semana que nós vamos falar sobre vivendo uma vida vencedora. Amém? Amém, irmãos? Eu tenho certeza que já está gravado no seu coração que nós já somos vencedores. Amém? Você já é um vencedor. Pode dizer isso? Você pode dizer, eu sou um vencedor? Amém? Diga, a minha família é vencedora. Diga, a minha igreja é vencedora. Amém, irmãos? Você crê nisso? Eu creio, irmãos, eu creio inteiramente nisso. Mas olha só, presta bastante nesse detalhe aqui. O que Deus está fazendo com você o tempo todo? Deus está transformando a sua forma de pensar, a sua mente. Porque o seu espírito, juntamente com o Espírito de Deus, já é um espírito vencedor. Mas, às vezes, a pessoa converte. E ela ainda continua com aquela mentalidade. Olha aqui, irmãos. Olha para mim. Não olha para o lado, nada. Não olha para mim. Olha para mim. Então, a pessoa, ela ainda não teve a mente transformada. Por isso que Paulo, sempre estou lembrando vocês disso. Romanos 12, 2. Paulo diz, não vos conformeis com este século. Não conformeis com este mundo. Este mundo é um mundo derrotado por causa do pecado. Então não conformeis com esse mundo derrotado pelo pecado. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a Bíblia está dizendo, conforme a sua mente é renovada. O que é? Renovação. Tirando o velho e colocando o novo. Tirando aquilo que era natural e colocando aquilo que é espiritual. Quanto mais a sua mente for renovada, mais a sua vida será transformada. Aí Paulo diz nesse versículo, para poder experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Olha aqui, todos nós queremos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus começa aonde? Com a transformação da mente, que produz transformação de vida, que nos leva a desfrutar da boa vontade de Deus. Amém, irmãos? Então, olha só, nós estamos aprendendo com Davi quais foram os princípios que Davi usou para vencer Golias. O que Davi fez para vencer aquele homem de 3 metros de altura? Nós já falamos de algumas coisas, vou só citar para nós entrarmos no que tem hoje. Nós falamos que Davi, olha só, ele venceu Golias porque Davi tinha a unção de Deus. Então, nós temos a unção de Deus. Segundo, Davi ficou atento às oportunidades. Então, nós que somos vencedores, vamos ficar atentos às oportunidades. Você sabia, você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que um culto, uma palavra dessa, é uma oportunidade de você aprender algo importante na sua vida? É uma oportunidade, então fica atento. Outra coisa, Davi tinha uma mente vencedora. Nós falamos disso. Olha só, Davi saiu do meio de pessoas incrédulas. Na semana passada agora, nós falamos de 2 coisas. Davi era fiel. Olha só, Davi vivia uma vida de fidelidade. E também falamos na semana passada que Davi se capacitou para a guerra. Davi foi lutar com Golias como alguém preparado. Nós falamos que todo vencedor, ele se capacita. Ele se treina. Através de uma vida disciplinada a uma vida vitoriosa. Então tudo isso foi falado na semana passada. E eu quero falar com os irmãos, olha só, sobre outro aspecto, a partir de hoje, dessa palavra, eu quero encerrar hoje. Então fica bem atento. Davi usou as armas corretas. Amém? Todo vencedor, ele tem que aprender a usar as armas corretas. Eu assisti um documentário há uns anos atrás. Não sei se vocês vão lembrar. Vocês lembram do ônibus do Rio de Janeiro que foi sequestrado? E esse homem ficou muitas horas com esse ônibus. Ele sequestrou um ônibus lá. Era um rapaz jovem. E ele sequestrou esse ônibus. Ele ficou horas com esse ônibus, E a polícia lá do Rio de Janeiro muito mal preparada. No final da história, se enrolar da história,
ele saiu do ônibus com uma refém, ele saiu com a mulher refém, e o policial foi atirar nesse sequestrador. Não sei se vocês vão lembrar disso. Foi atirar nesse sequestrador, e no lugar de matar o sequestrador, ele matou a vítima. Então a polícia matou a vítima no lugar do sequestrador. E depois a polícia, para tampar o negócio, matou ele no caminho, prenderam ele, e no caminho matou também o sequestrador lá. Foi um outro erro da polícia também. E no documentário, ouça bem o que eu quero falar com os irmãos. No documentário, eles explicaram por que os especialistas disseram, por que aquele policial, ele estava muito próximo daquele sequestrador, e ele foi atirar. Quando ele foi atirar no sequestrador, ele atirou na vítima. E o especialista, em segurança pública, disse que aquele policial, ele errou porque ele usou a arma errada. Ele usou uma arma de longa distância em curta distância. Então a arma que ele usou não era para atirar de perto. A arma que ele usou era para atirar de longe. E como ele estava próximo, ele não preocupou com a arma que ele usar. Ele estava com aquela e achou que ia acertar. Mas o fato de usar a arma errada, ele acertou a vítima no lugar do sequestrador. E o especialista disse que ele deveria ter sacado uma pistola e atirado com a pistola, porque a pistola era de curta distância. Por que eu estou citando isso? Porque quando você usa armas erradas, você pode errar o seu alvo. Davi, querido, quando ele foi lutar com Golias, ele usou a arma correta. Davi usou a arma certa. E nós, como vencedores, precisamos usar as armas corretas. Amém, irmãos? Você tem que aprender a usar as armas corretas que você tem. Olha só, 1 Samuel 17, 38, diz o seguinte. Depois que Davi chegou lá, só explicar para você, ele chegou para o rei, convenceu o rei que ele poderia lutar contra Golias. O rei concordou, o rei falou, olha, que o Senhor vá com você. E no versículo 38, o rei Saul diz, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Olha só, na visão natural, querido, quando Davi conversou lá com o rei falou, eu vou te dar algo muito importante. O que Saul fez? Presta atenção nesse detalhe. Saul pegou a própria armadura dele, a armadura do rei. Imagina, Davi vai para a guerra, o rei pega a armadura dele e colocou a armadura do próprio rei. Pensa comigo, não seria um privilégio para Davi? Davi não poderia, pegou a espada do rei, pegou toda a armadura, o capacete do rei, e ele poderia pensar assim, nossa, é um grande privilégio, mas aquela arma era uma arma errada. Davi diz, quando Davi vestiu a roupa, Davi disse, meu rei, mais ou menos o seguinte, você me desculpa, rei, eu sei que é um grande privilégio usar a sua armadura, mas eu não estou conseguindo nem andar, eu não consigo nem me mobilizar. Depois você vai aprender, nessa palavra hoje mesmo, que agilidade era tudo para Davi vencer Golias. Então Davi falou, essa arma, ela é errada, ela não serve para mim. E eu queria dizer para os irmãos, talvez está faltando para você vencer esse desafio da sua vida, é você usar as armas corretas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4, olha só, 2 Coríntios 10, 4, vou ler aqui com vocês. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Glória a Deus, amém, irmãos? Aqui está dizendo que a arma que nós temos que usar não são armas humanas, mas são armas espirituais para destruir fortalezas, para vencer esses desafios. Olha aqui, querido, se você usar as armas naturais, você não vai vencer, porque a nossa luta não é natural, a nossa luta é espiritual. Então, para lutas espirituais, nós temos que usar armas espirituais. Olha aqui, irmãos, presta bastante atenção. Sua luta não é contra o seu marido, sua luta não é contra o seu filho, sua luta não é contra o seu patrão, sua luta não é contra o seu vizinho, sua luta é contra principados e potestades. Nossa luta é espiritual. Então, se a nossa luta é espiritual, presta bastante atenção, nós temos que usar armas espirituais. Entenda isso aqui. A armadura de Davi, de Saul, a armadura do rei, representava as armas naturais. Será que você não está querendo vencer essa batalha usando as armas naturais? E deixa eu explicar, as armas naturais cansam, você não vê resultado. Tem pessoas que estão lutando nas suas casas, usando armas naturais, estão cansadas. Eu vejo mulheres que estão cansadas, dizendo: não aguento mais meu marido, eu estou lutando, não consigo, eu estou me cansando. Deixa eu te falar uma coisa para você, esse cansaço é porque a arma que você está usando é natural, é a arma incorreta, é a arma que você não deve usar, mas você deve usar a arma de Davi. Por que a arma? Olha aqui, qual que foi quando Davi olha para o rei e diz aquilo? Davi tirou aquela arma, aquela armadura, pegou o quê? Um cajado de pastor, ele era pastor, um pedaço de pau lá, pegou a funda dele, pegou 5 pedras e ele, olha aqui, e ele foi agora lutar contra Golias. Ouça bem, irmãos, aquelas armas que Davi usou, se representa a fé. Aquelas armas que Davi usou representava o viver no Espírito, as armas espirituais. Querido, você vai vencer em todas as áreas, são usando armas espirituais. Eu quero te lembrar que Deus já te equipou com as armas espirituais. Talvez você não percebeu ainda. Ouça bem isso. Desde o momento que você converteu, Deus, Ele colocou o Espírito em você, mas Ele colocou uma armadura em você. Você já está equipado com as armaduras espirituais. Tem 3 armas que Deus já te deu. Ouça as 3 armas que Deus já te deu. Primeiro, Deus deu o nome dele para você. O nome de Jesus é a sua arma espiritual. Olha o que está escrito em Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Aí, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em meu nome, em nome do Senhor. Faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Jesus diz que tudo que ligarmos à terra será ligado aos céus, e tudo que desligarmos à terra será desligado aos céus. Querido, olha só, a chave que liga e desliga, qual é? Qual que é a chave? O nome de Jesus. Olha aqui, quando você ora e você usa o nome de Jesus, você está dizendo: eu tenho autorização para agir. Olha aqui, o nome de Jesus é a autorização de Deus para você vencer. Então nós temos o nome de Jesus como a nossa arma. Ouça bem, querido, todos os demônios, toda a resistência do mal, ele tem que se render diante do nome de Jesus. Diante do nome de Jesus. Olha só, talvez essas divergências na sua casa são ações malignas. Utiliza da armadura que você tem, o nome de Jesus. Usa a sua arma. O nome de Jesus é a sua arma. Outra arma que Deus nos deu é o sangue dele. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: olha, irmãos, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho
que deram diante da morte não amaram a própria vida. Aqui está falando que eles venceram, a igreja venceu por meio do sangue do Cordeiro. Presta bastante atenção. O sangue do Cordeiro representa o sacrifício na cruz. Então ouça bem, na cruz Cristo venceu Satanás. E na cruz, olha só, através da ressurreição, da morte e da ressurreição, Cristo venceu Satanás. E ele entregou essa vitória a quem? Entregou essa vitória a nós. Então, por meio do sacrifício da cruz, você já venceu o pecado. Por meio do sacrifício da cruz, você já venceu Satanás. Por meio do sacrifício da cruz, você já venceu o mundo. Por meio do sacrifício da cruz, nós já vencemos todas as coisas, sejam elas naturais ou espirituais. Por meio do sacrifício de Jesus, você já recebeu a sua vitória. Então, irmãos, quando Jesus morreu naquela cruz, ele venceu Satanás, ele cumpriu o propósito dele. Então ele te entregou essa arma. Outra arma que o Senhor nos deu é a palavra. João capítulo 1, versículo de número 10. Eu vou ler aqui para vocês. João 1, 10 diz, olha só que interessante esse versículo. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aqui está dizendo que Jesus é a própria palavra. Ouça bem isso aqui. Quando Jesus, em Mateus capítulo 4, ele teve um duelo entre ele e Satanás. A Bíblia ensina que Jesus venceu o tempo todo Satanás com a palavra. Satanás disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz: na palavra está escrito, não viverás. O homem, olha só, o homem vai viver de quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu Satanás pela palavra. Querido, ouça bem, você tem que profetizar a palavra. É por isso que você tem que conhecer versículos. Você tem que decorar versículos no seu dia a dia, no seu momento de oração. Libere palavra. Hoje à tarde eu estava aqui orando, e um texto que eu sempre declaro sobre vocês, sobre a Igreja Bom Pastor, eu declaro que o prazer de vocês é a palavra do Senhor, e na sua palavra eu medito dia e noite. Vocês são como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo que faz prospera. Na hora que eu estava aqui, chegou uma irmã, ela está ali, eu não sei o nome dela, ela de óculos. Na hora que ela chegou, ela está vindo agora poucas vezes que ela veio no culto da Bom Pastor. Ela mudou agora recente. Ela falou: pastor, eu estou aqui porque eu sou apaixonado da palavra. Querido, não é porque eu sou um bom pregador, não é nada disso. É porque Deus gerou no espírito dela prazer pela palavra. Prazer pela palavra. Então declare a palavra. Use a arma que você tem. Use a arma que você tem. Então, primeira coisa, Davi usou a arma correta. As batalhas que vocês estão passando, use as armas espirituais. Use o nome, use o sangue, use a palavra. Querido, nenhuma obra do mal pode existir isso. Nenhuma obra do mal. Olha só. Segunda coisa que Davi aplicou aqui para vencer Golias. Davi creu na graça de Deus. Ouça bem. Tudo que nós cremos tem que estar apoiado em algo. Por exemplo, você não pode perguntar para mim: por que você crê nisso? Aí eu vou falar para você: não, eu creio porque eu creio. Isso não tem fundamento, não tem base. Então, aquilo que nós acreditamos tem que estar apoiado em algo. Ouça bem, Davi creu desde o começo que ele venceria Golias. Em que ele estava apoiado? Em que ele tinha colocado a tamanha fé?
Em que estava consolidada a fé dele? A fé dele estava consolidado na graça de Deus. Diga bem forte, diga: a fé que vence está apoiada na graça de Deus. Diga para o irmão que está só lá: a fé que vence está apoiada na graça de Deus. Olha só, momento algum você vê Davi, olha só, confiante em si mesmo. Querido, ouça bem, momento algum Davi estava confiante em si mesmo. Davi estava confiante na graça de Deus. O que é graça? Favor que nós não merecemos. Davi dentro dele estava dizendo: eu não mereço, mas Deus me abençoará com essa vitória. Deixa eu ler o texto com os irmãos. 1 Samuel 17:45. Risca esse versículo na sua Bíblia, se puder. Quando Davi foi lá de frente com Golias, pode colocar no versículo 41 aí? 41? É? Pode? Coloque aí para nós. Começa do versículo 41 para os irmãos entenderem. Ok? Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era um rapaz ruivo, de boa aparência. Fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para você, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Eu quero dizer para você, irmãos, nenhuma maldição alcançará a sua casa, amém? Versículo 44. E disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Ouça bem agora o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha o versículo 46. Hoje mesmo, irmãos, a chave está aqui. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Você pode dizer glória a Deus, amém, irmãos? Olha só, a minha vida inteira eu pensava, olha só, de que forma eu pensava. Prega demais, né, irmão? A voz vai sumindo. Eu pensava assim: Davi vai dar uma vitória para Deus. Davi vai vencer Golias e vai dar essa vitória para Deus. Irmãos, isso é mentalidade errada. O que Davi disse no versículo 46? Hoje o Senhor me dará você. Hoje o Senhor me dará a sua cabeça. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. Mas Davi teve uma visão apoiada na graça. Ele disse que era Deus que daria o presente para ele, e não ele dando presente para Deus. Ouça bem, irmãos, ouça bem esse detalhe. A religião ensina você a dar presentes para Deus. A religião ensina você que você vai ser salvo por causa das suas boas obras. Você vai ser salvo se você fazer tudo certo. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. O Evangelho ensina uma coisa: é Deus que deu o presente para o homem. O homem não tem condição de presentear a Deus. É Deus que te presenteou. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos a vitória, mas por causa do favor de Deus, eu recebi a vitória. Davi falou: o Senhor vai me dar essa vitória. O que é isso, irmãos? Fé apoiada na graça. Querido, por que os outros não lutaram contra Golias? Porque os outros pensaram o seguinte: eu não estou capacitado para lutar.
Eu não mereço vencer. Eu não fiz o que era correto para vencer. Irmãos, eles ficaram paralisados. Davi, olha aqui, irmãos. Davi não foi para a batalha pensando no que ele fez. Davi foi para a batalha pensando naquilo que Deus fez. Davi não foi pensando, vou dar um presente para Deus. Davi foi pensando, Deus vai me dar um presente. Ouça bem isso aqui. Querido, as suas vitórias estão apoiadas na graça de Deus. Estão apoiadas no favor de Deus. Querido, nós não merecemos, mas nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Eu não merecia, eu merecia a morte, eu merecia a condenação ao inferno, mas Deus me amou e Ele me deu a graça da vitória sobre todas as coisas, porque Deus é um Deus de graça. Querido, é na graça, é no favor de Deus, é na bondade de Deus. Irmãos, eu não sou merecedor de ser pastor, mas sou por causa da graça de Deus. Simples, é simples acreditar nisso. Tem um texto que sempre quando eu falo de graça, eu lembro dele, eu vou só citar, não tem tempo, mas em Lucas 18, do versículo 9 até o 14, conta de dois homens que subiu ao templo. Dois homens foram orar no templo. Um subiu e o outro subiu ao mesmo tempo para orar. Um estava de um lado e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O outro do outro lado batia, olha aqui, o outro do outro lado batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou como aquele pecador que está ali orando. Eu oro 5 vezes ao dia, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Senhor, o Senhor é obrigado a me abençoar, eu faço tudo certo. Irmãos, aquele homem, a fé dele estava apoiada naquilo que ele fazia. Presta bastante atenção. Devemos orar, a Bíblia ensina a gente a orar. Devemos dar o dízimo, devemos jejuar, devemos, mas a nossa vitória não está apoiada nisso. Nossa vitória está apoiada na graça de Deus, no favor de Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus. Querido, quando você entender mais que você é mais amado, mais você vai entender que a graça de Deus está à disposição dos irmãos. A Bíblia diz que aquele que batia no peito, dizia que era bom, voltou para casa sem receber nada. Aquele que diz: tem misericórdia de mim, a oração dele estava apoiada na graça de Deus, voltou para casa justificado. Semana eu tive uma experiência na minha célula. Meu irmão, nossa, eu fiquei tão assim, feliz. Irmãos, a religião não entende essas coisas. A religião não entende Deus por causa da graça dele. Esse irmão estava sendo criticado pela família. Eles alugaram uma casa. Deus falou para eles alugar outra casa. Eles alugaram uma casa. Irmãos, as pessoas em volta caiu matando. Falaram que eles não tinham condição e tal, e não sei o que, e falou. E eles estavam sofrendo, umas semanas atrás, estavam sofrendo por causa dessas coisas. Irmãos, quando foi na célula, agora quarta-feira, eles disseram o seguinte: pastor, eu precisava, ou para os irmãos, eu preciso dar um testemunho. Aí nós falamos: qual que é o testemunho? Eu queria dar o testemunho que uma pessoa assim mandou um recado para nós, que ela vai pagar o nosso aluguel até o dia que ela viver, até o dia que ela morrer. Irmãos, o aluguel de 700 reais, já mandou o dinheiro do aluguel desse mês, já está na conta, e diz para ele: enquanto, irmãos, eles não pediram, enquanto eu viver, eu vou pagar o aluguel, vocês vão viver de graça. Sabe o que é isso, irmãos? Graça de Deus. Irmãos, olhando para aqueles irmãos, parece que eles estavam fazendo errado, mas irmãos, eu que ando junto com eles, eu percebo o quanto que eles, irmãos, eles acreditam no favor de Deus, e agora estão felizes. Por quê, irmãos? Eles falaram para mim: pastor, o dinheiro que nós íamos pagar o aluguel, agora nós vamos comprar a nossa casa. Acredita na graça de Deus. Irmãos, sabe quem vai arrancar a cabeça desse gigante? É Deus. Olha aqui, sabe quem que vai arrancar a cabeça desse gigante da sua vida? É Deus. E sabe para quem que ele vai entregar como presente? Para você.
para nós, querido. É para nós. É para cada um de vocês. Porque Deus ama você. Deus ama o Marcos. Marquinhos, a gente chama ele carinhosamente. Marquinhos, Deus ama você, tá, Marquinhos? Eu estava falando para ele, lembro dele criancinha, eu ia na célula, né, junto com ele. Deus ama o Marcos, Deus ama você. Deus ama cada um de nós. Então, a fé de Davi estava apoiada na graça. Deixa eu ler 2 versículos aqui, muito importante. Romanos 5,17. Olha esse versículo aqui, irmãos. Romanos 5,17. Peguei de surpresa, né, Romanos 5,17. Olha aqui. Pela transgressão de um só reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Irmão, isso aqui está dizendo que você, olha só, você reinará que dia? Em vida. Irmãos, muitas pessoas estão pensando que ela vai reinar quando ela for para os céus. Não! Você já está reinando por meio de Jesus Cristo. Eu quero te mostrar uma coisa. Jesus é a própria expressão da graça de Deus. Nós reinamos pela expressão da graça que é Jesus. Querido, vocês já estão reinando. Diga para o irmão que está só. Você já está reinando. Amém? Irmãos, você já está triunfando. Coloca no próximo versículo de Romanos, Hugo. Olha esse versículo aqui tão maravilhoso. Olha aqui, irmãos. Esse versículo você tem que... Romanos 8:31. Vou ler com vocês aqui. Presta atenção nesse versículo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que nós podemos dizer diante dos desafios? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, amém, irmãos? Se Deus é por você, quem será contra você? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça? Ouça essa palavra. Ele vai te dar de graça todas as coisas. Irmãos, aqui está falando que Deus deu Jesus de graça para você ser salvo. Mas o Deus que deu Jesus de graça para você ser salvo é o mesmo Deus que deu Jesus de graça para você ser liberto, para você prosperar, para sua vida transformada, para sua célula crescer, para você ganhar almas, para você edificar o reino de Deus. Irmãos, o mesmo Deus que te deu tudo isso de graça é o mesmo Deus que vai te curar de graça. Irmãos, nenhuma pessoa que aproximou de Jesus, Jesus olhou para ele e disse o seguinte: vem cá, você quer ser curado? Conta um relatório do que você faz, depois eu vou ver se eu posso orar por você ou não. Jesus sempre olhava para ele e dizia: o que você quer? Perguntava nada. O que você quer? Quer dizer, eu quero ser curado, eu quero voltar a enxergar, quero voltar a andar. Jesus dizia: seja feito conforme a sua fé. Irmãos, Jesus não perguntava o que as pessoas faziam, Jesus simplesmente curava, porque a cura é de graça, a salvação é de graça, a libertação é de graça. Irmãos, a prosperidade é de graça, a salvação da sua família é de graça. Irmãos, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso. Sabe por quê? No fundo elas querem bater no peito e dizer o seguinte: eu fui curado porque eu sou bom, eu fui liberto porque eu sou bom. Um dia perguntaram para Jesus, chamaram Jesus de bom mestre. Jesus disse o quê? Bom somente o Pai. Querido, tudo que está acontecendo na sua vida é por causa da graça de Deus. Apoie a sua fé na graça. Outra coisa, Davi teve uma visão profética. Nesse mesmo versículo que eu li para vocês, Davi, ele foi lutar contra Golias, mas ele já estava vendo Golias vencido. Querido, eu quero te falar uma coisa, irmãos. Aquilo tem sido desafio na sua vida. Já veja esse desafio não de pé, mas já veja esse desafio caído.
Já veja esse desafio, irmãos, vencido. E é assim que você tem que ver. Pastor, essa situação que eu estou vivendo, já veja, você já vencendo, ultrapassando, superando. Irmãos, vencendo tudo aquilo que está na sua frente. Tem uma visão profética. Irmãos, o que é uma visão profética? É aquilo que você vê de forma antecipada. Hebreus 11 diz que a fé é a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Querido, olha só, o que é fé? Você já viu sua família salva antes de ninguém vir aqui na frente? Está entendendo isso aqui? Você já se viu liberto antes de qualquer coisa acontecer. Visão profética. Visão profética. Querido, tem uma visão mediante a fé de Deus. Tem uma visão profética, irmãos. Quando nós começamos o culto às 6 horas. Maria José, os irmãos e irmãs. Mano, lembra de eu falar sobre isso aqui? Era um grupo aí de 12 pessoas. Eu falava para eles, olha, nós vamos, no nome de Jesus, pela graça de Deus, nós orávamos isso. No culto das 6 horas, umas 10, 12. Quando dava muito, eram umas 20 pessoas no culto das 6. Eu dizia para eles, olha, esse culto aqui será tão grande quanto o culto das 7h45. As pessoas diziam para mim, fecha o culto das 6. Fica só com o culto das 7h45. Falei, que fecha o culto das 6, pensava dentro de mim. Nós vamos crescer, nós vamos romper. Vai ser tão grande quanto o outro. Irmãos, se abrimos de manhã e nós vamos romper, e nós vamos avançar, porque essa é a visão que Deus tem para nós. Uma visão vencedora. Irmãos, uma visão profética. Tem uma visão profética. Já veja a sua vida profissional prosperando. Já veja a sua célula vencendo. Já veja a obra de Deus rompendo. Querido, para de olhar conforme os olhos de Satanás. Para de olhar conforme os olhos de Satanás. Jesus já te curou, querido. Jesus já te curou. Jesus já te libertou. Tem uma visão profética. Veja lá na frente. Veja aquilo que as outras pessoas não estão vendo. Veja aquilo que o homem natural não pode ver. Um dia, o profeta estava cercado por um grande exército. E o discípulo dele estava lá tremendo de medo. O que nós vamos fazer? Só eu e você nessa casa aqui, Senhor. Nós estamos cercados aqui por um grande exército. Aí aquele profeta ora para Deus e fala, Deus, abre os olhos desse meu discípulo, abre os olhos. E ele orou pelo discípulo dele, Deus abriu os olhos. E Deus abriu os olhos do discípulo. Quando Deus abriu os olhos, não é os olhos naturais, é os olhos do Espírito, os olhos da fé. Quando aquele homem olhou agora pelos olhos da fé, ele ficou impressionado. Ele viu um grande exército, cavalos de fogo, homens armados em volta. E ele disse que maior era aquele que estava com eles do que aqueles que estavam lá de fora. Querido, aquele profeta teve uma visão de Deus. Querido, ouça o que eu estou te falando. Irmãos, Deus está nos chamando para ter uma visão profética. Ter uma visão profética, uma visão vencedora. Davi, antes de tacar a pedra, Davi já tinha visto Golias caído. Davi já tinha declarado, o Senhor vai me entregar você. E hoje mesmo vou cortar sua cabeça e vou entregar os corpos dos filisteus às aves dos céus. Visão profética. Olha aqui, irmãos, olha para mim. Deixa eu te perguntar, como é que você está vendo a sua vida? De que forma você está vendo a sua família? De que forma você está vendo o ministério? De que forma você está vendo a igreja Bom Pastor? Você está vendo como a igreja, uma mentalidade caída? Mentalidade incrédula, é isso que você está vendo? Querido, não é assim que nós precisamos ver. Não é assim que Deus vê você. Você sabia de uma coisa? Deus não vê o pecado mais em você. Você acha que Deus fica olhando para você e fica vendo pecado? Não. Ele já está vendo a presença de Cristo em você. Ele já está vendo o sangue de Jesus em você. Ele já está vendo você glorificado. Ele já está vendo você completamente transformado. É assim que Deus está vendo você. E é assim que nós temos que ver o que está na nossa frente. Outra atitude de Davi que levou ele a vencer Golias. Davi fez daquela vitória uma expressão de adoração a Deus. 1 Samuel 17:47. Caiu?
1 Samuel 17:47 diz: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Irmãos, olha aqui para mim. Sabe o que Davi fez? Fez daquela vitória uma expressão de adoração a Deus. Olha aqui, irmãos. Pense em vencer não para você ser glorificado. Pense em vencer para você glorificar a Deus. Amém, irmãos? Está entendendo isso aqui? Você vai prosperar. Aí você vai fazer o que com a prosperidade? Vai se glorificar, exaltar você mesmo. A Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Sabe o que Davi falou? Olha, esse homem que vai cair aqui vai ser para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia fala que teve 10 homens que foram curados, mas só um voltou para agradecer. Sabe por que? Olha aqui, você sabe por que só um voltou para agradecer? Porque só um fez a cura com expressão de glória a Deus, de adoração a Deus. Querido, tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas é por Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Querido, tudo que Deus está fazendo nessa igreja é só para uma coisa: para que o nome dEle seja glorificado, somente para isso. Então faça daquilo que Deus está fazendo na sua vida para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Querido, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nada é para nós, nada é para nós se exaltar. Glória a Deus, Lazia. A Lázara, tudo que Deus está fazendo na vida da Lázaro, Joel, é para a glória de Deus, para a exaltação dEle. Irmão, nós somos adoradores. O tempo chegou onde os adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Querido, tudo que Deus está fazendo vai ser para uma coisa: Deus, obrigado. Nós não merecemos, mas o Senhor fez pela sua graça, e nós estamos aqui para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome. Minha família foi transformada por causa do seu nome. Então, Senhor, obrigado. Semana eu estava ajudando meu irmão, ele estava lá conversando, e ele falando assim: Júnior, que acreditava na gente, né? Que acreditava na nossa família. Aí ele falou assim: Deus é bom demais, Deus mudou nossas vidas. O que ele estava fazendo? Ele estava glorificando a Deus, porque a mudança na vida dele foi Deus que fez. A libertação da vida do Bruno foi Deus que fez. Então a glória é para Ele, a exaltação é para Ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos: não toque na glória de Deus. Não toque. Irmãos, Deus compartilha tudo, menos uma coisa: Deus não compartilha a glória dele com ninguém. A glória é dele. Não toque na glória de Deus. Não pense que foi você que fez. Não, é Deus. Então exalte Ele. Outra coisa que levou Davi a vencer. Estou com pouco tempo, presta atenção, irmãos, rapidamente. Davi usou a atitude. Davi teve uma atitude vencedora. 1 Samuel 17:48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Fica ali, Marcos Paulo. Ali está Golias. Aí, aqui está Davi. Quando Golias veio para a batalha, vem andando para a batalha, o que Davi fez? Volta lá. Você veio muito rápido, deu tempo para os irmãos perceberem. Quando Golias veio, Davi não ficou parado. Não. Davi fez o quê? A graça de Deus vai fazer através, por meio da fé. Davi fez o quê? Davi partiu para a batalha.
Davi, irmãos, teve uma atitude de vencedor. Irmãos, vamos colocar que esse desafio é a conversão da sua família. Veio o desafio da conversão da família. O que você vai fazer? Parte para cima por meio da graça e da fé. Tem uma atitude vencedora, tem ações vencedoras. Querido, toda pessoa vencedora tem ações vencedoras. Então não fique paralisado diante da situação. Tem ações vencedoras. Quando Golias veio, irmãos, Davi pegou a pedra e foi na direção dele e lançou. Davi teve uma atitude vencedora. Diga para o irmão, tá só, tenha atitudes vencedoras. Querido, nós vamos ficar de braço cruzado. Irmãos, olha aqui. A graça de Deus já autorizou a sua vitória. O que você vai fazer? Vai ficar de braço cruzado? Não. Você vai, olha só, você vai ter ações vencedoras. Irmãos, olha aqui. Quando você entende isso, sua vida está destravada. Você está livre. Olha aqui, você está livre das amarras, dos obstáculos. Você vai em direção àquele desafio. Você vai vencer aquele desafio. Outra coisa, Davi usou a estratégia correta. Todo vencedor usa estratégias corretas. Olha só, 1 Samuel 17, 48. O versículo 48 diz o seguinte: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Versículo 49. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Olha aqui, irmãos, presta atenção nesse detalhe aqui. Davi foi lutar contra Golias. Davi usou da estratégia que Deus tinha dado para ele. Irmãos, presta atenção. Golias tinha força. Davi usou uma estratégia. Davi pensou, mente de Deus, força com força eu não venço. Mas Davi pensou, se eu usar agilidade, a agilidade é capaz de vencer a força. Deixa eu te explicar uma coisa que acontecia na guerra daquela época. Quando Golias estava lá, 3 metros de altura, você acha que um homem de 3 metros de altura andava com muita agilidade? Não, que ele tinha força, mas tinha pouca agilidade. Davi pensou, se eu usar agilidade eu vou vencer esse homem. Então, olha só o que Davi fez. Irmãos, havia uma tática de guerra naquele período, que era correr em zigue-zague. Davi correu rapidamente em zigue-zague. Irmãos, antes de Golias fazer qualquer coisa, qual foi a estratégia de Davi? Usar a velocidade, correr rápido e atacar antes que Golias atacasse. Quando Golias pensou em... Davi já tinha usado a pedra dele. A pedra cravou na testa de Golias e Golias caiu. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Busque estratégias de Deus. Busque estratégias de Deus. Quando eu comecei no projeto Bom Pastor, Campinho de Terra, e eu percebi que o projeto ficava muito limitado por causa do campo de terra. Comecei a orar e buscar de Deus o que Deus queria fazer. Um dia Deus deu uma estratégia para mim. Sabe qual foi a estratégia naquele dia? Sobe na bicicleta, vai andar nas chácaras aí e procurar um campo gramado para você. Encontrei um campo gramado lá perto do cerrado. Não tinha cerrado na época não. Quando eu cheguei no campo do cerrado, lá no campo perto do cerrado, quem estava lá? O dono do campo, que morava em Tocantins, que não sei porque o cara estava naquele dia, ele não vinha em Goiânia com facilidade, estava lá no... Irmãos, ele estava dentro do campo. Quando eu entrei, eu vi o campo, eu vi o homem, eu desci no campo. Falei, eu estou procurando aqui para alugar um campo. Ele falou, sou o dono do campo. O que Deus me fez? Fez comigo naquele momento, me deu a estratégia correta. Estratégia correta naquele momento. Querido, olha aqui. Talvez você mudar o seu casamento, você está precisando buscar essa estratégia correta. Quando eu casei com a minha esposa, eu tinha... Sabe como é que é mulher, né? Mulher
no dia da faxina. Quem sabe o dia que a mulher fica no dia da faxina? É uma TPM de um dia só. Porque minha esposa quer lavar tudo num dia só, irmão. Ela quer lavar roupa, ela quer lavar a cozinha, ela quer arrumar o... Quem conhece ela gosta de limpeza. Irmãos, quando eu casei com... Irmãos, eu sempre discutia com ela nesse dia. Irmãos, porque ela começava a falar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu ia me irritando e eu acabava discutindo. Aí um dia, irmãos, acredita no que eu estou te falando. Eu busquei uma estratégia, eu falei, não quero discutir com a minha esposa. Isso não é saudável para o casamento. Deus falou uma coisa comigo. Presta atenção no que Deus falou. Faça alguma coisa. Irmãos, quem é discípulo meu sabe disso, eu ensino eles isso. Irmãos, eu chego lá em casa e ele está naquela correria, lavando casa e mexendo com o menino. Irmãos, mulher, uma guerreira, não é ou não é? É menina, ela tem 2 meninas e aquela coisa, não estou falando que ela está errada, não, é muita coisa para fazer mesmo. Aí o que eu faço, irmãos? Chego lá em casa. Pianinho, vou lavar a vasilha, e ela está lá. Eu lavo a vasilha. Irmãos, nós nunca mais discutimos sobre isso. Vou fazer minha comidinha, descasco alho, eu faço a minha comidinha. Na mente, olha aqui, irmãos. Na mente dela, ela pensa o quê? Meu marido se importa comigo. Tem muito marido, irmãos. Chega em casa, a mulher está se matando lá de trabalhar. O cara senta no sofá e vai mexer no WhatsApp. Deu para cair a ficha, irmãos? Teve um período. Nós queríamos, olha só, presta atenção nisso. Nós queríamos construir uma igreja lá no Cerrado. E eu estava orando a respeito disso. Deus falou comigo, separa tantos % da arrecadação da igreja. Irmãos, muito antes de nós comprarmos o lote, Divino é um dos tesoureiros nossos. Falei, Divino, aconteça o que acontecer, Deus falou para nós guardar essa porcentagem, guarda aí. Lá na frente Deus vai fazer alguma coisa. Vamos guardando. Quando nós fomos no Cerrado, o homem do lote, eu estava orando, Deus falou, vai lá pro Cerrado. Já tinha moto. Fui pro Cerrado de moto. Cheguei lá, tinha uma placa num poste. Lá, vende o lote, bem na avenida. Eu liguei na placa, no número. O cara falou, tô vendendo um ágio. Falei, quantos mil? 60 mil ágio. Irmãos, já tinha anos que nós estávamos guardando dinheiro. Nós tínhamos 60 mil porque Deus tinha dado uma estratégia bem antes para nós. Quando ele falou 60 mil, eu pensei, nós podemos comprar esse lote. Eu sei que foi com o Paulo César estava comigo. Nós subimos no poste, eu peguei a placa, tirei a placa, eu pensei, se alguém passar aqui e ligar para esse cara e comprar de mim. Peguei a placa, marquei com ele na Praça da Feira, esperei dar o horário para ele chegar. Aí na hora que ele chegou na Praça da Feira, ele falou, rapaz, ele não me conhecia não. Rapaz, eu fui lá no meu lote antes de eu passar aqui. Você acredita que tiraram a placa de lá? Aí eu falei, o pessoal é vistoso, né? O pessoal dá trabalho. Olha aqui. Deus deu uma estratégia. Querido, ouça, olha aqui para mim, irmãos. Deus tem estratégias espirituais para você. Deus está te dando sabedoria para você lidar com essa situação. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia. Só para nós encerrarmos. Todo vencedor deixa um legado. 2 Samuel 21:15. Eu queria que você guardasse muito esses textos aqui. Sua vitória é um legado para a próxima geração. Olha aqui, irmãos, olha aqui. 2 Samuel 21:15. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Passa. E Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. Esse homem aí, esse nome lindo, era um gigante. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E ele ainda estava armado com uma espada. Passa, por favor. Mas Absai,
filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Quem matou o filisteu? O soldado de Davi. Pula o versículo 18. Houve depois outra batalha com os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Usade matou Safé, um dos descendentes de Rafá, outro gigante. Aqui outro soldado de Davi mata outro gigante. Pula o versículo 19. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elana, filha de abençoada lá, de Belém, matou Golias de Gade, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelã. Olha o versículo 20. Noutra batalha em Gade, havia um homem de grande estatura, outro gigante, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, outro gigante. Versículo 21. E desafiou Israel, mas Jonas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Eu queria, olha aqui para mim, irmãos. Você sabe por que nós vamos vencer? Olha aqui para mim, irmãos. Para deixar um legado para a próxima geração. Um legado vencedor, irmãos. Olha aqui para mim, irmãos. Sabe por que você está vencendo isso? É porque Deus está usando a sua vitória para deixar para os seus filhos, para deixar para os seus discípulos, para deixar, olha só, para aqueles que Deus colocou em volta de vocês, um legado, irmãos. Nós não estamos aqui só para, olha só, como José sempre fala, não estamos aqui só para ganhar dinheiro e pagar a conta. Nós estamos aqui para deixar algo para a próxima geração. Olha aqui para mim, irmãos, entenda isso. Davi venceu, e Davi ensinou homens a vencer. Davi deixou um legado, irmãos. Eu estou deixando um legado. Você está deixando um legado. Tem um pastor meu chamado Tio Luiz. Sempre eu cito ele aqui. Ele deixou um legado para mim. Eu sempre cito o pastor João Carlos. Ele deixou um legado para mim. Eu quero te lembrar uma coisa, irmãos. Você está vencendo para deixar um legado para a próxima geração. Você está deixando uma herança para os seus filhos. Você está deixando uma herança para os seus netos. Você está deixando uma herança para os seus discípulos. Eu estava orando essa semana passada, e eu orando, o Espírito de Deus me falou: você está treinando vencedores. Irmãos, Deus falou isso comigo. Eu estou deixando um legado de vitória para os outros. Querido, nós estamos deixando um legado. Jesus deixou um legado para os seus discípulos, e nós estamos deixando essa herança. Irmãos, olha aqui. Herança não é dinheiro. Herança é princípios. Herança é estilo de vida. Herança é comportamento, é mentalidade. Querido, não pense em deixar dinheiro para os seus filhos, não. Pense em deixar um legado. Pense em deixar um legado. Querido, meu pai deixou um legado para nós. Meu pai foi um homem trabalhador, deixou um legado para mim. Minha mãe foi uma mulher de oração, deixou um legado para mim. Querido, nós estamos deixando um legado. Entenda o que eu estou te falando. A irmã Vilma, 1,55 m de salto. Acho que eu nunca vi ela de salto. Você não conhece ela, ela veio no culto de manhã. A irmã Vilma deixou um legado para mim. Ganhar almas, ela ficou 3 anos atrás de mim. Querido, ela deixou uma herança para mim. Eu quero te lembrar, irmão, nós estamos deixando herança para a próxima geração, irmãos. Seus filhos estão recebendo a sua herança. Eu quero te lembrar de uma coisa. Como Davi, irmãos, deixou uma herança para aqueles homens que estavam em volta dele. Eu quero te lembrar, Deus está usando você para deixar essa herança de vitória para a próxima geração, irmãos. Eles estão aprendendo a vencer com vocês. É com aquilo que Deus está deixando na sua vida. Suas filhas vão olhar para você e vai falar assim: olha, eu quero ser como minha mãe. Seus filhos vão dizer: eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como meu discipulador. Eu quero ser como meu líder de célula. Eu quero ser como aquele irmão lá. Quero ter o casamento dele. Deixou um legado. Semana, José mandou uma foto para mim.
Deixa uma foto para mim muito antiga. Era rapazinho. Escreveu algumas coisas. Ele pode ir para onde for. A Ludmila pode ir para onde for. Pela graça de Deus, eu deixo um legado na vida dele. E esse legado vai se multiplicar. Então entenda, irmãos. Você está vencendo. É só para você deixar um legado. A próxima geração. Para aqueles que vão vir na frente. Nós que estamos aqui, irmãos. Teve muitos irmãos antes de nós que deram a vida por essa igreja. E nós estamos dando a vida por essa igreja para que a próxima geração também dê a vida pela obra de Deus. Então deixe esse legado para a próxima geração. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus.